E aí, jovens, tudo certo com vocês? Segue então mais um vídeo de resolução de exemplos. E neste vídeo aqui nós vamos estudar e descrever o movimento de um ioiô, que é um típico caso de rolamento, né? Que são aquelas situações onde nós temos, na realidade, a combinação de dois movimentos distintos. Um movimento de translação e um movimento de rotação. Obviamente que eles possuem sempre um acoplamento entre os dois, né? Existe uma conexão entre o rolamento e a translação. E o ioiô é um caso típico onde nós temos essa situação. Então vamos ao enunciado, vamos entender o que ele está pedindo e vamos tentar aí identificar como proceder, né, e quais são os efeitos que essa combinação dos movimentos geram no resultado final aí da nossa descrição. Então vamos lá, ele diz assim, que um ioiô é feito enrolando-se um fio diversas vezes em torno de um cilindro de massa m e raio r. Mantém-se presa uma das extremidades do fio e então o cilindro é liberado a partir do repouso. Com isso, o ioiô começa a descer devido à ação da gravidade e rotacionar devido ao torque gerado pelo fio. Determine, letra A aceleração linear do ioiô durante a descida e letra B, a tração exercida pelo fio. Então vamos lá, para a gente entender bem aí o problema, fazer uma figura aqui. Então temos a nossa mão segurando o fio aqui, né, que é o caso de um ioiô mesmo, de um jogo de ioiô, né? E o que nós temos é um cilindro de massa m e raio r. Esse cilindro está com esse fio enrolado várias voltas aqui, né, várias vezes. E na hora que a gente abandona, que a gente solta, segurando apenas o fio e solta o ioiô, a gravidade vai puxá-lo para baixo, né, e isso vai fazer com que ele se movimente descendo. Só que, como ele tem um fio enrolado, em um dos lados aqui começa a soltar, né? Começa a desenrolar a partir de um dos lados apenas. E isso faz com que o sistema ganhe uma velocidade angular aqui, e, consequentemente, depois uma aceleração angular, ok? Rotacionando aqui, neste caso, no sentido horário. E aí nós temos a tração que o fio exerce sobre o ioiô, que é em uma das bordas dele, e temos a força-peso que atua no seu centro de massa, ok? E como nós vamos estudar aí o movimento de descida, eu coloquei aqui o nosso eixo Y apontando para baixo aqui, verticalmente para baixo. Então vamos para a resolução. Como é que eu faço para resolver esse exercício? Bom, já que são dois movimentos acoplados, a gente tem um movimento de translação e um movimento de rotação, o que nós podemos fazer é analisar a segunda lei de Newton para cada um desses movimentos e considerando as suas características, né? Então, se eu pensar no caso, vamos resolver aqui a letra A, né? Então, se eu pensar no caso da translação puramente, o que eu tenho no nosso sistema é que a somatória das forças que atuam sobre o nosso ioiô aí, ela tem que ser igual à massa do ioiô vezes a aceleração, e como é o movimento de translação, então é a aceleração do centro de massa do nosso sistema, ok? E isso fica, quais são as forças que atuam no ioiô? Eu tenho a força peso, que atua verticalmente para baixo, então eu já coloquei ela positiva aqui. E nós temos a força de tração, que atua verticalmente para cima, então eu coloquei ela negativa. E como o sistema acelera para baixo, a gente coloca a aceleração positiva também. E aí a nossa segunda lei de Newton para a translação fica escrita dessa forma. mg menos a tração igual a m vezes a aceleração do centro de massa. Para facilitar, vamos chamar isso de equação 1 aí, ok? Agora vamos olhar o que acontece para a rotação do sistema. Esse sistema, então, ele rotaciona em torno de um eixo do centro de massa aqui. Apesar do fio, né, estar aplicando uma tração aqui na borda, ele vai, se eu olho só para o ioiô, o que está acontecendo é que ele está rotacionando com a velocidade ômega e uma aceleração alfa aí depois, em torno do centro de massa, ok? Então eu posso escrever aí para a rotação que a somatória dos torques é igual ao momento de inércia desse sistema em relação ao centro de massa, vezes a aceleração angular dele. Essa aqui é a nossa segunda lei de Newton para um caso de rotação. Percebam que a gente tem aqui a equivalência entre as duas, né? A somatória das forças faz o papel da somatória dos torques. A massa tem o papel do momento de inércia e a aceleração linear tem o mesmo papel que a aceleração angular. Então vamos lá. Quais são as forças que geram torque no nosso sistema? Lembrem que para que a força seja capaz de gerar torque, ela tem que ter uma componente perpendicular tanto ao raio quanto à aceleração, né? Quanto à velocidade angular. Então, a velocidade angular ela sai do plano aqui, né? Ela é positiva para fora do plano. Então, a única força que tem este caráter é a força de tração. Afinal de contas, a força peso ela é uma força radial. Ela aponta na direção do raio aqui do nosso ioiô. Então, ela não gera torque no sistema. A única força que vai gerar torque é a força de tração que o fio exerce. E aí nós lembramos que torque, a definição dele vai ser o raio, né, o braço de rotação, então o raio aqui neste caso, o vetor raio,
produto vetorial com a tração, né, o vetor tração. Só que como a tração e o raio fazem 90 graus entre si, ela tem um ângulo de 90 graus entre elas, acaba que o resultado desse produto vetorial fica apenas o módulo do raio vezes o módulo da tração. Então, neste caso, eu tenho módulo do raio vezes o módulo da tração é igual ao momento de inércia do nosso sistema vezes a aceleração angular. E aí nós precisamos lembrar que para o caso de um disco, nós temos que um disco rotacionando em torno do seu centro de massa, nós já vimos como calcular isso, o momento de inércia é meio de mr ao quadrado. Então, se eu substituir esse momento de inércia na nossa equação aqui da segunda lei de Newton para a rotação, nós obtemos raio vezes a tração é igual a meio de mr ao quadrado, que era o momento de inércia, vezes alfa. Ok? Como eu tenho raio em ambos os lados, eu posso simplificar então esse quadrado com este raio aqui. Fica apenas que a tração é igual a meio de mr alfa. E agora o que é importante nós lembrarmos é a relação entre alfa e a aceleração linear do nosso sistema. Porque ele diz que o fio se desenrola sem deslizar. Ok? Então, neste caso, nós temos um chamado rolamento suave. E com isso nós temos as relações de acoplamento entre os dois movimentos. Como então ele tem a rotação sem deslizar, né, o fio nesse caso, a gente pode escrever que a velocidade linear do sistema é igual ao raio do sistema vezes a velocidade angular, assim como também posso escrever que a aceleração linear do sistema é igual ao raio vezes a aceleração angular. Então, se eu isolar essa aceleração angular aqui como sendo A sobre R e substituir aqui na nossa equação da tração, eu vou ter então A sobre R e tem um outro R multiplicando, eles acabam simplificando esses R's e vai sobrar apenas a aceleração. E aí a nossa conta aqui, a nossa expressão para a tração que o fio exerce, ela fica igual a meio de m a aceleração do centro de massa, a aceleração linear do centro de massa. Eu conectei então o movimento de rotação com o movimento de translação. E vamos chamar isso de equação 2. Por quê? Porque se eu substituir agora a equação 2 lá na equação 1, então se eu pegar essa expressão aqui da tração e substituir aqui na segunda lei de Newton para a translação, nós obtemos essa relação. Massa vezes gravidade, que já estava aqui, né, que é a força-peso, menos meio de ma, que é a tração do nosso sistema, igual a ma, que é o resultado da segunda lei de Newton, né, a relação da segunda lei de Newton. Então, se eu isolar aí, né, passando todo mundo que tem aceleração para o outro lado, nós obtemos então mg igual, esse cara que estava negativo foi para o outro lado positivo e eu coloquei o ma em evidência aqui. Então ficou 1, que já estava aqui, mais meio que apareceu, né, que foi para o outro lado. Então 1 mais meio, isso nos dá 3 meios, certo? 2 vezes 1 mais 1, 3 dividido por 2. Então isso aqui dá 3 meios e eu vou isolar essa aceleração. Então eu tenho massa desse lado e massa desse lado, eu posso simplificar o nosso sistema. E aí eu tinha 2 dividindo, ele vai aparecer do outro lado multiplicando, e eu tinha 3 multiplicando, ele aparece do outro lado dividindo. E a nossa aceleração final, então, fica que ela é igual a 2/3 da aceleração da gravidade. Perceba que se não houvesse fio, o sistema não era um sistema de rolamento, né? Se não tivesse fio, o nosso sistema cai como se fosse uma partícula, e ela cai em queda livre. E aí, se ela caísse em queda livre, a aceleração do sistema seria exatamente igual à gravidade. Mas pelo fato de ter a tração do fio e essa tração gerar um torque, perceba então que nós temos aí a aceleração reduzida, né? Ela é 2/3 da gravidade. Isso faz sentido então com a nossa descrição. E agora sim, né, para a letra B, ele quer que a gente determine a tração. Eu já tenho a expressão da tração que precisava apenas do valor da aceleração. Como eu já conheço a aceleração, então para a letra B, eu posso simplesmente substituir essa aceleração aqui, né? Então vai ficar meio de m vezes 2/3 de g. Aí eu tenho 2 dividindo aqui, né, no denominador, e eu tenho 2 aqui no numerador, esse número 2 vai se simplificar, vai sobrar apenas então a nossa tração, 1/3 de mg. Ok? E este é o resultado, então, nós descrevemos aí a aceleração e a tração em um sistema de rotação típica de um ioiô. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer problema, qualquer dúvida, estou à disposição aí. Falou, valeu!